Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês. E um vídeo que, claro, eu queria muito gravar, que é o relato de parto, né? Contando como que foi, como que aconteceu, na minha visão, o que eu senti e tudo mais. Então eu espero muito que vocês gostem, deixem bastante like pra mim, se inscrevam aqui embaixo no canal, porque vocês pediram muito esse vídeo, então eu mereço muito like. Me sigam no Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo para vocês irem lá conferir os meus stories, as fotos que eu posto. Estou postando sempre as coisas da Milena por lá, avisando vocês o que está acontecendo. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo e vem comigo. Bom, então vamos começar, gente. Eu vou tentar lembrar de tudo e ao máximo que eu conseguir. Bom, tudo começou no dia 4, né, de março, que foi quando o meu tampão saiu. Eu já estava muito ansiosa para o meu tampão sair desde as 30 e poucas semanas, porque eu sempre ouvia as pessoas falando, ai, meu tampão já saiu, meu tampão já saiu, e o meu não saía. E eu ouvi falar também que podia nascer no mesmo dia que o tampão saísse. Então eu estava muito ansiosa, assim, e 10h30 da manhã, o Luiz já tinha saído para trabalhar, eu acordei, fui no banheiro e assim que eu fui no banheiro, meu tampão saiu. Eu achei que tinha saído todo, mas na verdade não. Então, assim, saiu um pouco do meu tampão. Eu comecei a sentir algumas contrações durante o dia, né? Mandei mensagem pro Luiz logo que saiu o tampão, já avisei ele, correndo tudo, avisei minha mãe, avisei a mãe dele e tudo mais. Então, avisei todo mundo que meu tampão tinha saído, né? E aí eu comecei a sentir algumas contrações espaçadas durante o dia, eu ainda estava bem. E assim, mas estava sentindo algumas contrações, doidinhas, mas bem espaçadas. E nesse mesmo dia a gente estava para fazer as compras do mês. Então, e o que a gente fez? Deu tempo, a gente foi lá, fez as compras do mês, né? A gente saiu de casa às 7h pouco, chegamos 10 horas em casa, mais ou menos. Mas deu tempo de fazer as compras do mês tranquilamente, no mercado não senti muita dor, tava lá super tranquilo. Aí tudo bem, chegamos em casa, guardamos as compras, fomos dormir. E aí, quando foi 2h pouco da manhã, eu acordei, fui no banheiro. E aí, eu fiz xixi e tudo mais. E quando eu fui me limpar, eu vi mais um pouco do tampão. Ou seja, eu acho que era o resto do tampão e por isso que eu não senti tanta contração antes. E aí, eu até acordei o Luiz, chamei ele pra ir lá no banheiro. Ele foi, viu e ele falou: o que que é, amor? Eu falei: saiu o resto do tampão. E aí eu não tinha me tocado que depois que saísse o resto do tampão que ia começar as dores, né? Então, saiu o resto do tampão, voltei a deitar, tudo mais. Isso era 1h pouco, acho, quando eu acordei. E quando foi 2h50, eu acordei, assim, sentindo algumas dorezinhas, tudo mais. Falei pro Luiz que eu tava sentindo contração, ele já queria ir pro médico, né? Mais desesperado que eu. Já queria correr pro médico. Falei: não, amor, calma, a gente tem que esperar, a gente não sabe, porque depois que sai o tampão, pode ser 2 dias depois, pode ser no mesmo dia, pode ser uma semana depois, então, né? Só que eu já tava de 40 semanas, exatamente no dia 5, que era o dia que ela tava marcada pra nascer, que eu tava de 40 semanas, que eu comecei a sentir as contrações. Então, foi no dia exato que foi programado pra ela nascer, né? Que tava previsto pra ela nascer. Então eu comecei a sentir as dorezinhas e o Luiz começou a ficar preocupado, queria ir pro hospital. E eu tinha baixado o aplicativo para contar as contrações. Então eu entrei no aplicativo e comecei a contar. Tava dando de 10 em 10 minutos, então eu falei: não, ainda tá tranquilo. E aí começou a diminuir esse tempo, sabe? Aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu queria muito que acontecesse logo, mas eu tava com muito medo de como ia ser tudo, sabe? E aí essas dores começaram a se intensificar. Não era igual as contrações de treinamento que você só sentia sua barriga ficar dura, sabe? Era com dor mesmo. Então eu comecei a ficar preocupada, eu comecei a falar: nossa, será que é hoje? Nossa, meu Deus. E o Luiz também já super ali do meu lado e nervoso também. E aí começou a ficar de 5 em 5 minutos, depois de 4 em 4. E aí foi que o Luiz falou: não, a gente vai ter que ir pra maternidade. E como, né, eu já tinha ouvido falar e também me orientaram lá do hospital que quando ficasse de 5 em 5 minutos era o tempo certo e o correto
pra ir pra maternidade, que se você fosse antes, talvez não ia adiantar, né? Então, assim, eu ainda tava calma e o Luiz querendo ir logo, logo, logo. E ele estava calmo. Eu falei, calma, amor, eu vou me arrumar, vou tomar um banho, vou passar maquiagem e tudo mais. Porque não adiantava eu sair correndo, porque eu sabia que não ia estar já com 8 de dilatação. E eu só teria que sair correndo de casa se a bolsa tivesse estourado. E não foi o caso, né? Era só as contrações mesmo. Então a gente levantou, ficou prestando atenção nas contrações. Várias vezes eu fui no banheiro, eu fiquei com dor de barriga, porque as dores vinham assim muito forte. E aí tá. Foi que no vídeo do dia do parto, o Luiz começou a gravar pra vocês. E eu fui tomar banho, já era umas 3 e pouco. Porque já era 2h50, a hora que eu acordei, então 3 e pouco eu tava tomando banho. E ele começou a mostrar pra vocês, né? Como vocês já viram. E aí eu fui me arrumar e cada vez que vinha a contração eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo, porque é uma dor insuportável, gente. É uma dor, assim, quer dizer, suportável você suporta. Mas é uma dor que, assim, eu não tenho como descrever. É só você sentindo pra você saber o que é uma dor de contração, sabe? Porque eu sentia as dores de treinamento, mas eu não achava que ia ser tudo aquilo depois, sabe? Então, nossa, é muito, muito louco, assim, uma sensação que eu achei que eu nunca ia sentir antes, sabe? E aí, eu fui tomar banho, tomei banho, fui passar minha maquiagem, cada vez que eu ia tentar passar a maquiagem, vinha contração. E aí o Luiz falou, nossa, mas você vai passar maquiagem, amor? Falei, ah, mas eu sou vaidosa, sou assim mesmo, né? Mas eu passei, tipo, coisas básicas, passei só uma base, um rímel e um delineador pra não ficar com aquela cara de morte também, né? Que eu não queria, né, ver minha filha já com aquela cara horrível. Então, assim, eu passei uma maquiagem básica e fomos indo, tipo, devagar, né? Cada vez que eu ia parando de sentir contração, a gente ia descendo as escadas, aí eu comecei a sentir contração de novo, desci na cozinha mesmo, eu senti muita contração. Como vocês viram, quem não viu, no dia do parto eu gravei o vídeo, então vocês podem ver mais ou menos o que eu tô falando por aquele vídeo, sabe? Então a gente saiu de casa, eu tava com dor, e sentir dor no carro foi pior, porque eu não podia fazer nada, não podia me agachar, não podia fazer nada, só tinha que ficar sentada. Então foi bem louco, sabe? E pelo menos quando eu tava em casa, eu podia ficar em algumas posições que talvez aliviasse um pouco. E também no chuveiro, que é uma coisa que alivia muito. Então por isso que eu fui tomar um banho bem quentinho pra aliviar a dor, né? E isso que tava no começo, as dores, imagina. E aí a gente saiu, chegamos na maternidade, não tinha ninguém lá, ninguém mesmo. E aí a gente falou pro cara que eu estava sentindo dores, né? No caso, na recepção, dei meus dados. E aí logo fui chamada, entrei na sala para consultar, para ver se já tinha dilatado, com quanto eu tava de dilatação, se eu tinha que voltar para casa, ou se eu já ia ficar internada. Mas, assim, o Luiz já tinha levado tudo no carro caso acontecesse alguma coisa. Ele já tinha levado a minha mala, as malas da bebê, pra, né, se eu ficasse internada, já ter tudo lá. Então, assim, eu cheguei, consultei, e ele foi fazer o toque. Assim que ele fez o toque, ele já viu que eu tava com 4 centímetros de dilatação. Porém, eu estava sentindo muita, muita contração na hora que ele foi fazer o toque. E aí, eu não tava aguentando a dor, porque bem na hora que eu tava tendo contração, ele foi fazer o primeiro toque. Então, eu só achei que ele podia ter esperado ter passado a primeira contração, pra depois ele ter feito o toque. Então, assim, eu fiquei com muita dor. E ele disse que só tava no começo, que era pra eu ter calma, que era pro Luiz me ajudar a me acalmar. Mas eu acho que ele também tinha que ter entendido que eu tava sentindo contração naquele momento que ele fez o toque, né? Então eu achei que não foi muito legal essa parte. Mas enfim, ele disse que eu estava com 4 centímetros de dilatação e que ia me internar. Então eu fui internada. Eu só sei que eu entrei mesmo pra internação, porque eu saí de casa já era 4 horas, 4 e pouco, quase 5 horas da manhã. E eu não demorei muito pra ser atendida também lá no hospital, né? Então eu fui internada mais ou menos 5h20, 5h10 da manhã, eu não lembro direito. Mas foi essa hora que fui internada. Então eles mandaram tirar minha roupa, coloquei a roupa que tem que ficar lá, né? Tirei tudo, fiquei com aquele tipo um roupão assim que eles dão, né? Aí eu entrei na salinha onde eu ia ficar ali e ter o parto e tudo mais. Enquanto isso, o Luiz ficou lá fora, que ela tinha que fazer alguns exames, não exames, mas ela tinha que fazer algumas perguntas pra mim, né? Meu nome, idade, nome dos pais, todas essas coisas.
tirou sangue, também deixou um negócio aqui, gente, que tava me incomodando demais. Que era tipo um negócio que já vinha direto na veia pra caso precisar de medicamento, eles já me darem ali, sabe? Pra não ficar furando toda hora. Então, fizeram os procedimentos assim, né? Tudo mais, pra poder me internar, ver tudo certinho, a minha situação, quantos centímetros eu tava. E aí, eu acho que depois de uns 15 minutos que eu já tava lá dentro, o Luiz entrou, teve que colocar uma roupa, né, específica também por cima da roupa dele, que inclusive era bem quente. Então, a gente colocou as roupas e ele ficou lá comigo. E aí eu fui sentir, foi natural, né, gente? A gente foi conversando, pegando o celular, enviando mensagem pra todo mundo, falando como que tava indo a evolução. E aí, cada vez as médicas iam lá e iam fazer os toques. E assim, eu tava evoluindo muito bem. Eu fui internada às 5h10 da manhã, como eu falei. E lá por meio-dia, mais ou menos, eu já tava super avançada, já tava com 6 de dilatação. Então eu tava indo super bem. 6 ou 7 de dilatação. Aí me mandaram pro chuveiro. A Luiz foi lá ficar comigo. Eu fiquei mais ou menos 1 hora lá. E isso foi muito bom. Foi muito legal ficar no chuveiro, porque cada vez que vinha a contração, aliviava muito, porque a água tava muito quentinha. E eu ficava em cima da bola. Então eu ficava fazendo exercício, me movimentando. E isso ajudava demais a diminuir a dor. Então foi muito bom. Eu fiquei 1 hora lá. Depois disso eu saí, voltei pra cama, fiquei lá. Cada vez que eu sentia dor, eu pedia pro Luiz fazer massagem nas minhas costas. Porque isso é o que ajuda demais. Se você ainda vai ter o seu parto, peça pro seu marido te ajudar ou quem estiver com você. Porque fazendo aquelas massagens circulares assim nas suas costas aqui atrás, ajuda muito, muito, alivia demais. Porque é uma dor insuportável. E ele fazendo aquela massagem ajudava demais. Então, foi uma coisa que eu gostei bastante, que eu lembrei na hora, né? Falei, amor, faz massagem aqui pra ver se vai me ajudar. Então, cada vez que eu sentia contração, eu chamava ele, largava o celular, porque ele tava falando com as pessoas. E aí, ele me ajudava e aliviava. Então, assim, eu tava evoluindo muito, muito bem. Até os médicos falaram, se você continuar evoluindo assim, você logo já vai ganhar seu bebê, sabe? E todos os médicos, eles foram super atenciosos com a gente. Eu gostei bastante do atendimento. Todos, assim, sem exceção, foram muito legais com a gente. E aí foi isso, né, gente? A gente ficou desde as 5h10 da manhã até 3 horas da tarde lá, sentindo contração na sala de parto. E depois eu ia no banheiro, voltava. Fui 2 vezes também tomar o banho quentinho e tudo mais. Até que às 3 horas da tarde chegou em 8 centímetros de dilatação. E o que acontecia, gente, que não estava evoluindo. Não estava evoluindo de jeito nenhum. Eles me deram soro, perguntaram se eu queria soro, né, pra ajudar na evolução. Eu falei que sim, que eu queria, que eu já não tava aguentando mais. Eu tava com fome, eu tava com sono. A última vez que eu tinha comido era 10 horas da noite do dia anterior, né, do dia 4, quando a gente chegou do mercado. E eu tava com sono, não deu tempo de dormir. A gente chegou em casa, dormiu mais ou menos, já era meia-noite, então 1h e pouco eu acordei, cochilei mais um pouco, 2 horas já acordei com dor. Então, assim, eu não consegui dormir nada. Nessa hora eu já tava muito cansada, sabe, pelas dores. E eu tava me concentrando muito pra não gritar, pra não fazer escândalo nem nada. Eu tava treinando a respiração. Quem vai ter um bebezinho aí, treinar a respiração é ótimo, porque ajuda demais também. É outra coisa que ajuda muito, porque você respira fundo e solta pela boca, sabe? É algo que também ajuda demais. E aí chegou nos 8 centímetros de dilatação e não evoluía de jeito nenhum. E nessa hora eu já não tava aguentando mais, eu tinha que gritar, eu tinha que, sabe, mandar pra fora a dor que eu tava sentindo, porque tava muito grande, tava em 8 centímetros, faltava só 2 pra evoluir. E já fazia mais de 1 hora que tava no 8 e não saía desse ponto. E aí me deram soro, como eu falei, pra eu poder dilatar e nada. O médico foi lá, perguntou se eu queria que estourasse minha bolsa, estourou a minha bolsa e nada. E aí eu tô só sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Outras mulheres já estavam ganhando bebê, sabe? A gente podia ouvir, assim, dava pra ouvir as mulheres ganhando bebê, alguém que chegou depois de mim ganhando bebê, sabe? E eu ainda lá, estacionada nos 8 e não saía do 8. Então,
eu já tava ficando muito preocupada, já tava ficando assim, sabe? Não tava aguentando mais fazer força e... Não fazer força, né? Porque a gente não pode fazer força antes do tempo. Mas de segurar a contração, sabe? E tinha hora, assim, que dava vontade de fazer força, só que não tava na hora ainda. Então, assim, era algo bem complicado. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, eles viram que eu já não tava aguentando mais. E ele disse que se não evoluísse em mais uma hora, eles iam ter que fazer cesárea. E aí que eu comecei a ficar mais desesperada. Não que eu tenha preconceito em cesárea, nem em fazer cesárea, nem nada, gente. Uma menina comentou aqui, tipo, totalmente sem noção, falando que eu tinha preconceito em fazer cesárea, porque o Luiz disse que, infelizmente, foi cesárea. Mas assim, gente, eu acho que a gente tem o direito de escolha. A minha escolha era ser parte normal. Se não desse pra ser normal, claro que ia ser cesárea. Mas a minha vontade, o meu sonho era ter normal. Então, cada um tem direito de escolha. Eu acho que isso não é crime nenhum. E não é querendo dizer que eu tenho preconceito contra a cesárea. Totalmente ao contrário. Só que eu tinha muito medo de fazer cirurgia. Eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida, então eu tinha muito medo de levar um corte, sabe? Era medo mesmo. Não é que eu tenha preconceito nem nada, mas eu tinha muito, muito medo do corte, sei lá, gente, da recuperação. Eu morria de medo, sabe? Então, quando ele falou que essa cesárea, se não evoluísse em mais uma hora, eu comecei a ficar desesperada. Passou uma hora e eu sentindo muita, muita dor e nada. Então, ele falou, olha, vai ter que ser cesárea. A gente fez de tudo, a gente tá tentando, já me deram soro, estouraram sua bolsa, mas não tá evoluindo, né? E se eu ficasse lá, eu ia demorar muito pra evoluir e pra ter ela, sabe? Então, eu achei assim, na minha visão, eu não sei o que vocês acham, mas na minha visão, que o hospital, ele acabou me ajudando. E por ser SUS, eu achei que foi, assim, muito bom atendimento e eles ter optado isso pra mim, porque senão eu ia ficar lá sofrendo muito, sabe? Eu já tava sofrendo nos 8 centímetros, porque até os 7, nossa, eu aguentei muito bem. Chegou nos 8, eu já não tava aguentando mais. Então, eu achei, assim, que foi muito bacana a atitude deles, por mais que eu não queria cesárea, mas talvez foi Deus que planejou isso, que não deu certo e que tinha que ser cesárea, sabe? Então, foi assim, eu tava sentindo contração, tive que sair dali, fui pro centro cirúrgico e aí os médicos do centro cirúrgico foram os melhores. Assim, todos foram super atenciosos, mas assim, os do centro cirúrgico foram os melhores. O anestesista de lá, ele me acalmou muito, 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 ficou conversando comigo do meu lado, explicando que eu não ia sentir nada, que ia ser rápido, que era a mesma coisa que se eu fosse num dentista, ia tomar uma anestesia e não ia sentir nada, que eu só ia sentir alguma sensação assim, mexendo em mim, mas que eu não ia sentir dor e tudo mais. E aí eu fui tentando ficar mais tranquila, porém ainda estava sentindo contração. E aí eles foram preparando, passaram já o bem gelado nas minhas costas, até que ele aplicou anestesia, né? E é muito louco, assim, porque primeiro você sente algo bem gelado nas suas costas, como eu falei que ele passa, e depois que ele aplica a anestesia, a tua contração para na hora. Tipo, você não sente mais nada, e aí, nossa, você já começa a ficar quente, tipo, da barriga pra baixo, você já começa a ficar totalmente quente, amortecido, você não sente seus pés, você não consegue levantar, você não consegue fazer um movimento nem nada. Parecia que eu fazia a maior força do mundo pra tentar levantar o dedo do meu pé, sei lá, levantar o calcanhar, e eu não conseguia, sabe? E aí o Luiz teve que vestir outra roupa específica também, enquanto eles iam me preparando na sala da cesárea, né? Então aí o Luiz, enquanto eles estavam fazendo todos os procedimentos, o Luiz não tinha entrado ainda. E aí depois ele entrou, quando faltava pouco já pra eles, né, tirarem o bebê da barriga, eles chamaram o Luiz e foi muito, muito rápido. O Luiz sentou acho que uns 3 minutos e aí logo a bebê nasceu, sabe? E foi muito mágico, assim, porque as mulheres de lá, todo mundo, assim, sabe? Foi muito, muito, muito carinhoso. E eu não achei que fosse, assim, tão tranquilo fazer a cesárea naquele momento, assim. A recuperação pra mim foi um pouco difícil, tá sendo um pouco difícil, por conta que você não pode andar direito, essas coisas. Mas isso eu vou contar num vídeo depois pra vocês, né? Na primeira semana, agora já tá tudo tranquilo. Mas, assim, naquele momento eu achei que eu ia sentir dor, que eu ia sentir eles cortando, e não, eu não senti nada, sabe? Foi bem tranquilo mesmo. E aí já ela nasceu, o Luiz viu ela, falou, nossa, a mulher é linda. E todos os médicos falaram que ela era muito bonitinha. E aí já levaram ela pra outra sala pra tomar... eu não lembro, gente, era pra aquecimento, alguma coisa assim.
E aí o Luiz foi junto, viu eles medindo e tudo mais. E aí depois de um tempo que eu tava lá, que eles, né, foram fazer todos os procedimentos na bebê, depois de um tempo que eu já tava lá deitada, que eles estavam, né, me costurando de volta. E aí levaram ela pra mim e eu tava, antes disso eu já tava chorando, né? E o médico falou, por que você tá chorando? Tá chorando, tá triste? Eu falei, não, só que eu tava chorando muito, tipo, eu não consegui me conter, assim, eu comecei a chorar bastante. E eles perceberam, e aí perguntou o que tava acontecendo, eu falei que nada, que era só emoção mesmo. E aí, daqui a pouco já trouxeram ela pra mim, assim, ai, foi muito legal, sabe? Aí o médico mesmo tirou uma foto da gente. O Luiz não pôde entrar mais lá, porque eles já estavam, né, fazendo as coisas, então acho que eles não deixam outras pessoas verem e tudo mais. Então, aí trouxeram ela pra mim, eu vi ela, e aí colocaram ela de novo no aquecimento lá. E depois eu fui pra uma sala, fiquei mais ou menos umas 2 horas nessa sala, até começar a sentir as minhas pernas, meus pés de volta, pra depois me mandarem pro quarto. Então, assim, gente, pra mim foi uma experiência muito louca, porque foi praticamente quase igual da Tassiele ao Coleia, vamos dizer assim. A gente sentiu todas as dores do parto normal, pra no fim ter que ser cesárea, sabe? Então, isso que eu fiquei um pouco frustrada, mas graças a Deus deu tudo certo. O importante é que ela nasceu com saúde, mas eu senti muita dor e eu sei como é a dor de ter um parto normal, porque eu cheguei até aos 8, né? Então, faltou apenas 2 centímetros pra eu poder, né, ganhar a bebê normal. Então, depois de sofrer tudo isso, das 5 horas da manhã até 3 horas da tarde, eu senti todas as dores de um parto normal e depois eu tive a cesárea. Então, assim, gente, o meu sonho era normal, como eu falei, acabou sendo cesárea, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas, assim, foi bem louco mesmo. E eu vou chamar o Luiz, ele vai contar um pouquinho pra vocês da visão dele, assim, do que ele viu, o que ele sentiu ao me ver sofrendo e tudo mais, porque ele ficou comigo o tempo todo. Não teve outra pessoa que ficou comigo. Ele que me levou pra maternidade, ele que ficou lá comigo o tempo todo até a bebê nascer, foi ele que ficou o tempo todo. Então ele sabe explicar de uma visão assim de fora pra vocês, sabe? Porque eu tô dizendo o que eu senti, assim, como que foi e tal. Mas ele sabe explicar de um jeito diferente, como ele viu de fora, né? Bom, gente, então o Luiz tá aqui, ele vai falar um pouquinho como que foi na visão dele, o que você sentiu, como que foi, amor, quando nós estávamos no hospital. Então, como eu falei no vídeo que Fala vocês um pouquinho viram, mais alto. um pouquinho mais alto. Então, como eu falei naquele vídeo que vocês viram, né? E também para quem estava acompanhando no Instagram, né? O momento que a gente saiu de casa e tudo mais. Mas então, a hora que a gente chegou lá, trataram a gente muito bem. Foi muito legal, assim, da parte de todos os médicos, assim, tipo, ter paciência, sabe? Chegar, falar, tá quase, mais um pouquinho e tudo mais. Então, da minha parte, sim, foi muito legal. Igual a Dani falou, eles foram muito competentes, sim. É, tipo, gostam de fazer mesmo que eles devem fazer, Deles, assim. né? E também em relação a Dani, assim, igual ela tava sofrendo e tudo mais lá, tava muito ruim, tipo, você tá do lado de uma pessoa, você não consegue fazer nada por ela. Vamos supor, a pessoa gemendo de dor, gritando de dor, o que eu conseguia fazer era só fazer massagem nas costas delas, mas não tem o que você fazer. Tipo, se fosse pra você arrancar a dor dela e passar pra tu, você fazia. Mas não tem como. Então, tipo, é uma coisa natural, querendo ou não, da mulher, né? Então é muito doloroso, certeza. E você passar, tipo, do lado dela por tudo que você tá vendo ali, você tá olhando e fala, nossa, é muito ruim. E depois né, a hora que a gente tava lá, já fazia umas, quantas horas? Não sei, desde as 5 horas até as 3, né? Até umas 3 horas mais ou menos da tarde, ela já começou a ficar com 8 de dilatação, né? E chegavam os médicos e falavam, ó, você tá com 7. Ó, daí deu 3 e pouco, ó, você tá com 8. Aí a gente ficou meio alegre porque tava perto, né? Não evoluiu Não mais. evoluiu. Daí começou, tá quase, quase. Daí até que veio o médico e falou assim, ó, se você não evoluir até 4 horas, a gente vai ter que ser cesárea. Aí, a hora que ele falou cesárea, não tinha quem falasse, não, né, vou segurar pra não gritar de dor e tudo mais.
Daí foi gritado mesmo, Aí eu coloquei minha dor pra fora, tudo porque pra fora, tudo mais. eu tava me controlando ali até esse momento ele falar cesárea. Falou cesárea, eu comecei a achar que a bebê tava vindo e na verdade não tava, Não né? tava. Porque ela falou, ó, se você ficar fazendo força com 8 de dilatação, vai inchar, vai ser pior para ela passar e tudo mais. Então não podia fazer força, mas a dor é incontrolável. Então quando vem a dor, você quer prender tudo, mas você tem que soltar, saber se expressar com respiração, porque Senão senão vai fazer força sem querer, né? e começa a machucar o bebê e a si próprio, né? E depois disso, da cesárea, que falaram que teve que ser cesárea, daí mandaram ela se levantar, eu tive que levantar também, fui lá, troquei de roupa, tive que colocar uma roupa. Eu tava com uma roupa azul, muito quente. Depois coloquei uma roupa verde, uma calça verde, uma blusa verde, uma touquinha e uma máscara. E ela pegou e trocou também, então ela teve que se trocar de roupa, deitar na maca. Então ela foi lá pra dentro e eu tive que ficar esperando, né? Porque eles falaram que ela estava em processo de preparação para anestesia e tal, e eu não podia estar junto. É, essa parte, no caso, que nem eu falei pra vocês, eu tava lá, mas eu não sabia o que ele tava fazendo lá Sim, fora. eu tava, na verdade, não fiz nada, porque eu fiquei sentado na cadeirinha. Então, pra mim, demorou muito, porque eu fiquei sentado lá, daí passava uma médica e falava, moça, a Dani, onde que ela tá? Ah, ela tá na sala em preparação. Daí, beleza. Que era Esperava mais todo um pouco. aquele momento que ele não acompanhou, que foi que eu tomei anestesia e Isso. tudo mais. Pra mim, tava demorando, mas pros médicos era rápido. Mas, tipo, a gente na afobação de querer ver ela rápido, de ver como que ela tava e tudo mais. Então eu toda hora ficava perguntando. Até que eu perguntei acho que umas 2 vezes pros doutores lá, pros médicos. Daí na terceira que eu perguntei, ela falou, você que é o pai então? Você que é o pai da Milena? Eu falei, sim. Ela falou, então venha comigo. Daí eu peguei e fui. Então até que eu fui, eu já entrei no quartinho que ela tava, eles não deixaram eu ver a barriga dela, nada. Só falaram, vai por Era aqui. numa sala, Isso, não numa era sala. um quartinho mais, era Não, uma era uma sala sala de de centro cirurgia. cirúrgico mesmo. Eu peguei e fui bem pelo cantinho pra mim não ver a barriga dela aberta, né? Então eu fui pelo cantinho ali, sentei do lado dela na cabeça. Até que Foi eles falaram rápido. assim, pode levantar, pai, pra você olhar. Daí eu levo já, tipo, deu 3 minutos, 2 minutos no máximo, assim. Foi bem Eu já rápido. levantei, eu só olhei ela, daí eles falaram, pronto, daí já ergueram de volta. Eles abaixaram pra mim ver assim um pano, né? Daí eu olhei ela, daí falaram, pronto, daí ergueram o pano de volta e eu sentei do lado dela. Daí nisso eles já levaram ela pra uma outra salinha lá onde eles fazem a pesagem, medem ela, fazem a respiração nasal. Que ele acompanhou e Isso, eu fiquei limpeza lá. nasal. Fizeram a limpeza nasal dela, cortaram o cordão. Tipo, nenhum pai, nada pode cortar o cordão, só eles mesmo, né? Então, nessa parte sim foi legal, né? Que daí, tipo, deu 2 minutinhos também, eu já tive que sair do lado dela, fui lá pra sala também. Daí fiquei lá do lado da nenê, até eles fazerem toda a preparação, colocaram uma touquinha bonitinha nela, enlearam ela com 2 coelhos, né? Coelho, assim, pra ela ficar bem durinha. E dali então eles falaram, ó, ela vai ficar aqui por mais ou menos 2 horas se aquecendo, né? Tipo uma... Todos os bebês passam por isso lá. Sim, eu não sei, vou saber falar, tipo um aquecedorzinho assim, só que é aberto assim, e tudo mais, eu não vou saber explicar. Mas quem já passou por isso deve saber. Então, ela ficou se aquecendo ali por 2 horas. E daí eu falei, então eu posso ficar aqui que eu vou ficar com a Dani. Ela falou assim, não, agora ela também, ela vai pegar e Fui pra uma sala. vai para outra sala para ficar em observação por mais 2 horas, 2 horas e meia. Então você vai ter que aguardar lá na recepção. Eu falei, nossa, tem que ficar lá sozinho. Ela falou assim, eu falei, então pode se dar um tchau para ela? Ela falou, ó, vou lá ver. Daí ela foi lá na salinha, logo ela voltou. Ela falou, pode, mas você não pode ir lá do lado dela, só pode ir na janela. Daí eu falei, tá bom, só vou ali. Uma coisa de vidro, assim, Sim. que tinha e eu podia ver lá pra fora. Assim. Daí tá, eu peguei, fui até ali, dei tchau pra ela, né? Falei que tava indo embora, fiz assim, né? Só que ela tava meio. Tipo, tava consciente, mas tipo, não entendia muito bem. Eu não consegui entender, porque ele tava do lado da Isso. janela, então. Daí tá, eu falei isso pra ela, daí dali eu saí, voltei pra salinha lá, dei um beijinho na Milena. Até então, antes de eu dar tchau pra ela, eu falei pra médica, ó, você pode ir lá, a médica falou, vou lá mostrar a nenê pra ela. Eu falei, tá bom, então você pode tirar uma foto? Ela falou, não, posso, mas você não pode ir, eu só levo o celular.
Eu deixei preparado na foto, ela foi lá, tirou foto com a Dani e tudo mais. Daí a nenê voltou, ficou se aquecendo, daí eu fui lá, dei tchau, tudo que eu expliquei agora há pouco. E dali eu peguei, tive que ir lá tirei a roupa, tudo, deixei ali na sala mesmo. Daí eu fui pra recepção, lá tava a mãe dela e a irmã dela. Daí eu peguei e voltei pra casa. Daí foi o que eu gravei aquele outro vídeo pra vocês. Que depois ele voltou e tudo mais. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, gente, na minha visão e na visão dele. Foi bem assim, bem complicado. É complicado você ficar do lado de uma pessoa que tá sentindo dor, né? Como você Demais. É complicado, é mesmo. É uma dor horrível, gente. Horrível. Mas assim, cada minuto vale muito a pena. Vale. Porque eu passei por tudo isso sabendo como é praticamente um parto normal, só não sei como é a passagem. Mas praticamente eu senti tudo de um parto normal e depois acabei tendo cesárea. Então, pra mim, os 2 partos, assim, eu sei mais ou menos como é. E... Querendo ou não, você teve os 2 partos, né? É, quase, tipo, porque uma pela cesárea e o parto normal, praticamente até o 8... Senti tudo, sentiu que tudo. senti, sabe? Sem anestesia, sem nada. Sem nada. Até então, não sei se ela explicou, que eles colocaram soro nela, mas não adiantou nada. Não evoluiu. Mas é isso, gente. A gente tentou explicar assim do nosso jeito. Não sei se ficou bem claro pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a Dani vem responder. É isso, porque assim, a gente já faz 20 dias que aconteceu. Claro que a gente lembra de tudo, a gente sabe de tudo, mas às vezes a gente esquece de alguns detalhezinhos de contar, sabe? A gente explicou do nosso jeito, espero muito que vocês tenham entendido, tenham gostado. E agora estão sabendo o que aconteceu, né? Que foi a causa de dilatação e por isso que teve cesárea, porque meu sonho era normal. Porque muita gente começou a perguntar, né? Mas por que foi cesárea? Você não queria normal? Foi por conta disso, não foi por culpa dos médicos, de jeito nenhum. Meu corpo não evoluiu. É o corpo da pessoa. Cesárea, por que você não queria cesárea? Porque tem, é escolha. Ela tem medo de cirurgia. Eu sou mais cagão ainda que eu também tenho. Então... Era meu sonho ter normal, porque já diz, é normal, não tem nenhum preconceito. E eu morria de medo de corte, cirurgia. Apenas isso. Então eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Sim. Se vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, então deixa bastante like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Desculpa se ficou muito longo, mas eu tentei explicar ao máximo que eu conseguia lembrar, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!